Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para vocês a história de Sansão. Amiguinho, o povo de Israel era um povo rebelde. Eles sempre voltavam a desobedecer a Deus, voltavam a fazer o que o Senhor não se agradava. Então, desta vez, ele os entregou nas mãos dos filisteus. No meio desse povo tinha um homem de nome Manoá, e sua mulher não tinha filhos. Um anjo de Deus apareceu para essa mulher e disse: Você terá um filho e ele será consagrado a Deus. Por isso, seu cabelo nunca deverá ser cortado e a força do Senhor estará com ele. Esse menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu ventre. Por isso, você terá que evitar bebidas fortes e ele começará a defender Israel. E assim aconteceu. A mulher teve um filho que se chamou Sansão. Sansão foi uma criança abençoada por Deus desde o dia em que nasceu. Ele cresceu e se tornou um homem muito forte. Ele era o homem mais forte da terra na sua época. Tinha um povo de nome Filisteus que fazia guerra contra o povo que Sansão pertencia, que eram os israelitas. Os filisteus procuravam um jeito para vencer Sansão. Na sua força, tentam prendê-lo e não conseguem. Assim, Israel vivia em guerra contra os filisteus. Sansão se apaixonou, gostou de uma mulher de nome Dalila, que pertencia ao povo filisteu, que era o povo inimigo do seu povo. Sansão faz aliança com essa mulher filisteia. O povo desta mulher, de nome Dalila, pede para ela ajudar eles a descobrir o segredo da força de Sansão. Queriam saber como poderiam prendê-lo. Prometeram a ela muitas riquezas. Ela, então, maravilhada com tudo que poderia ganhar, aceitou. Dalila diz a Sansão: Você é forte, como pode alguém te vencer? Sansão inventa algo para ela e ela usa essa informação para entregar Sansão aos filisteus. E assim ela chama seu povo para prender Sansão. Mas Sansão tinha mentido para ela e ele consegue escapar desses homens que vieram para destruí-lo. E pela segunda vez, Dalila pergunta a Sansão como alguém poderia vencê-lo. Novamente, ela tenta mexer com o coração de Sansão para que ele conte para ela o seu segredo com Deus e diz como alguém poderia vencê-lo na sua força. Pela segunda vez, Sansão inventa algo a ela novamente. Usa essa informação e ela usa essa informação para entregá-la aos seus inimigos. Sansão poderia ser forte nos braços, mas seu coração era fraco, sua mente mais fraca ainda. Ele se deixa vencer por doces palavras e pela terceira vez, Dalila pergunta a Sansão: como pode alguém vencê-lo em sua força? Ela agora usa outra estratégia. Desta vez, Dalila fingiu que estava triste e disse: Você não me ama, Sansão. Se me amasse, falaria a verdade. Você fica mentindo para mim e me enganando. E o fraco coração de Sansão vence e ele conta a verdade sobre o seu segredo para Dalila e diz: ele diz para Dalila: Sou consagrado a Deus, meu cabelo não pode ser cortado. Perderia a força se isso acontecesse, porque estaria desobedecendo ao meu Deus. Dalila então providenciou para que o cabelo de Sansão fosse cortado. Assim, ele pega no sono e seu cabelo é cortado. Quando o seu cabelo já estava no chão, ela grita: Sansão, os filisteus estão aqui e venham sobre ti. Ele reage, mas o Espírito de Deus já tinha se retirado de Sansão e ele agora estava sem força, como um homem comum. Amiguinho, a força de Sansão não estava em seus cabelos, mas na obediência de não cortá-los. Quando Deus fala, cabe a nós obedecer, e Deus não habita onde há desobediência. No momento de sua desobediência, o Espírito de Deus vai embora. Agora Sansão estava fraco e sem Deus para aquele que lhe dava força. Sansão havia perdido a força
Ele foi preso, torturado, furaram seus olhos, ele ficou cego e o fizeram de escravo e o levaram para a prisão. Sansão agora era prisioneiro de seus inimigos, os filisteus. Um dia, eles deram uma festa e trouxeram Sansão para humilhar ele, para se divertirem às custas dele. Acorrentaram seus braços nas colunas centrais do templo, para que todos os vissem. Os cabelos de Sansão tinham crescido e ele sentia-se arrependido de ter desobedecido a Deus, de ter contado a Dalila o seu segredo, que era, enquanto ele obedecesse a Deus e não cortasse os seus cabelos, o Espírito Santo de Deus viria sobre ele e lhe daria muita força, e ele seria muito forte. Sansão então orou a Deus e pediu mais uma vez: Senhor, lembra-se de mim, dê-me a minha força novamente. Sansão sente que o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente e suas forças voltaram. Ele abraçou as colunas principais daquele lugar, empurrou as colunas e tudo foi abaixo. Todo o templo onde eles estavam dando aquela festa caiu, e todos os filisteus que se encontravam ali, todos os homens importantes estavam naquele lugar, morreram. Mas Sansão também morreu ali naquele dia. Amiguinho, a desobediência pode levar uma pessoa à morte, como aconteceu com Sansão. Ele se relacionou com uma pessoa pecadora e ainda contou o segredo que ele tinha com Deus, que era de não cortar o cabelo. Diz a Bíblia que naquele dia que Sansão morreu, ele matou mais filisteus que em toda a sua vida lutando. Amiguinho, podemos muito aprender com a história de Sansão, que a desobediência traz consequência, e essas consequências podem nos machucar muito, porque Deus se afasta de nós. Hoje nós aprendemos com a história de Sansão. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender, vamos falar sobre o bom samaritano. Vamos orar, amiguinho? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida dos meus amiguinhos e abençoa a vida dos meus familiares e nos ensina a ser obediente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.